revela potencial de se tornar um adversário à altura da hegemonia americana, mas sua hora ainda vai demorar. E Washington está monitorando para Pequim não passar do ponto. Quanto à Europa, para se tornar uma alternativa à doutrina Bush, precisa resolver um dilema. Embora seja mais rica do que os Estados Unidos, quando tomada em conjunto, gasta muito menos no setor militar. Além disso, não apresenta uma política externa ou militar comum. Londres tem uma, Paris tem outra, Berlim uma terceira e por aí vai. Como já ironizou certa vez Henry Kissinger, quando eu quiser resolver um problema com a Europa, telefono para quem? Os países europeus estariam dispostos a dedicar uma parcela maior de seu orçamento à produção de armas, a fim de alcançar o poderio americano e acabar com a hegemonia militar de Washington? Conseguiriam se unir em uma só posição diante de crises internacionais para poder contestar a posição americana? Vamos conversar com um especialista, Chris Wright, do Instituto Real de Assuntos Internacionais, com sede em Londres. And what can Europe do in relation to that? I think this is really very difficult indeed for Europe, because if the United States has lost faith, as they clearly seem to have in the ways in which the United Nations or NATO, for example, operate, their ability to take quick decisions, their ability then to implement those decisions and carry them through, if they have lost faith in those institutions, there is no other mechanism other than bilateral contacts, urging the administration to think differently or to approach things differently. And that makes individual European nations much weaker. Do you think Europe will choose the way of try to counterbalance the U.S. military domination by building up its own military budgets? I think that's highly unlikely. There's a lot of talk in Europe about, and has been really ever since the mid-1990s, of improving the ability of the Europeans to act together militarily. There are a number of reasons why it's not likely to happen very quickly, if at all. And they are that Europe is actually a collection of nation states. They see themselves as sovereign states. That is true regardless of the development of the EU into a more cohesive political entity. And as such, the agreement that the nations would in effect pool their resources as far as defense is concerned and specialize in different areas in order to free up resources to buy these very expensive elements of equipment and capability that we're talking about is really, as things stand at the moment, very difficult to contemplate. That's one reason. The other reason is that I suspect that there is not political and public support for a massive increase in defense expenditure, which would be what would be required. We seem to be entering this world of so-called Pax Americana with a universal domination by the U.S. not seen since the Roman Empire. Is this just a manifestation of the Bush administration, or are we going to live with that no matter who succeeds Bush in the White House? Well, there are suggestions that the ideas that are behind the latest Bush strategy have been developed over a number of years by the key individuals who are now in very high positions in the administration. So there are suggestions, for example, that these ideas existed in the lower reaches of the Bush senior administration, and they've now seen the light of day. So there is an argument for saying that this is becoming Republican orthodoxy. So the issue is whether or not it will continue after the present administration has gone will depend very much on who is elected afterward. How is the doctrine of President Bush different from previous U.S. strategic thinking? The emphasis in the Clinton administration was on international financial agreements. They saw the meltdown of economies as a major source of instability,
and wanted to marshal the resources of the international community to focus on financial stability. Now all that's changed. The Bush administration believes that terrorism and terror states are the primary sources of instability in the world. What is the place of Latin America in this new strategy? Before September 11, Latin America seemed to be a priority for the Bush administration. Has it ceased to be? It is less of a priority. The focus is on the Middle East, on countries that may have weapons of mass destruction or threaten the United States. The hope still is that Latin America would be comprised of democracies and countries where there are free markets. There's still concern about narcotics and the links between narcotics and terrorist organizations, but the attention of the world has drifted elsewhere. I think that was reflected in the lack of response from the Bush administration to the Argentinian financial crisis recently. O cientista político Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, tem uma opinião ousada sobre a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos. Ele condena, é claro, a decisão americana de agir unilateralmente nas crises mundiais, mas acha que surgiu uma oportunidade para o Brasil atuar em conjunto com os Estados Unidos em um dos pontos básicos da agenda do presidente George Bush, a luta contra o narcotráfico na América Latina. Veja, a doutrina, especificamente, ela é um equívoco completo, a doutrina em si, né? A doutrina norte-americana. No entanto, ela está estabelecida. Essa que é a minha visão. Não tem volta. Não adianta nós estarmos aqui, o Brasil e a América Latina, fazendo algum movimento de contrário no sentido de negação da doutrina dos Estados Unidos. Ela está estabelecida. Veja, como potência hegemônica. Como potência hegemônica, a contragosto da Rússia, da China, quanto mais do Brasil. Isso não quer dizer que eu concorde com a doutrina. Diante dela, nós devemos tomar algumas atitudes, né? Até no sentido de negar alguns pontos, reformulá-la em outras e aproveitar as brechas que ela dá. Então, por exemplo, ela dá uma brecha, ela menciona a importância da Organização dos Estados Americanos enquanto ator para combate ao narcotráfico. Ora, se ela está colocando isso, vamos aproveitar essa brecha. Eu até entendo que essa não é a intenção norte-americana, mas está lá na doutrina. Então vamos fortalecer a OEA. Não é o melhor dos mundos, mas é um caminho preferível à unilateralidade. Esse documento da nova doutrina Bush, ele menciona explicitamente Brasil, México, Canadá e Colômbia. Então, eles vão ter um papel importante nesse combate às novas ameaças. Mas eu posso chegar à conclusão de que isso, de uma certa forma, o senhor está vendo como positivo? Olha, depende da forma como o Brasil entrar nessa relação. A política externa do Brasil tem sido desenvolvida de forma a desconectar o plano comercial do plano estratégico militar, ou político, se quiser, né? Então, nós temos nossas relações estão ocorrendo, vamos dizer assim, bem na área política com os Estados Unidos e ela está tendo vários problemas na área comercial. E o Brasil não tem se preocupado em conectar essas duas áreas, né? Eu acredito que agora devemos fazer essa relação, né? E dessa necessidade da cooperação do Brasil em termos políticos, né, em termos militares e estratégicos, nós devemos negociar benefícios econômicos. A ALCA vai aparecer ao lado de outros dois grandes temas que acompanham toda a história dos Estados Unidos. Um, que é a questão dos valores, que envolve democracia e direitos humanos, e o outro que é a segurança. Então, esse tripé, ele está sempre colocado pelos Estados Unidos. E nós devemos estar atentos a ele.